Deixa eu te jogar dois números na cara antes de qualquer coisa. E você me diz se isso faz algum sentido no mundo real. Número 1. 12 milhões de euros. Foi quanto custou, na origem, um centroavante brasileiro em 2013. Número 2. 384 milhões e 700 mil reais. Foi quanto um único clube brasileiro acabou desembolsando por causa desse mesmo jogador entre 2013 e 2019. Lê de novo comigo. 12 milhões de euros de preço original. 384 milhões de reais de conta final. Um jogador que, na prática, custou quase 10 vezes o próprio valor, e mal jogou. E aqui vem a parte que dói de verdade, a parte que dá título a esse vídeo. Sabe como esse clube finalmente conseguiu quitar essa dívida monstruosa? Quase 10 anos depois. Vendendo dois garotos da própria base para o Chelsea. Dois moleques, Ângelo e David Washington, que quando esse negócio começou, em 2013, eram crianças. Alguns nem sonhavam em ser jogador ainda. Sacou o tamanho da tragédia? O clube pagou o erro de 2013 com o futuro que ele estava criando lá em 2023. Vendeu as joias de amanhã para pagar a besteira de ontem. O clube é o Santos. O jogador é o Leandro Damião. Mas presta atenção numa coisa. Porque esse vídeo não é sobre um centroavante que não rendeu. Todo mundo já ouviu essa história rasa. Esse vídeo é sobre uma coisa muito maior e muito mais sombria. Sobre um fundo de investimento obscuro chamado Doyen Sports que achou no Santos um clube desesperado. Usou um jogador como cavalo de Troia e instalou uma armadilha financeira que sequestrou o clube por quase uma década. Então a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa. Como é que um dos maiores clubes do mundo, a casa de Pelé e Neymar, pagou 384 milhões de reais por um jogador de 12 milhões? E de quem foi a culpa? Da diretoria que assinou, do fundo que armou a cilada, ou do futebol brasileiro inteiro que sempre corre atrás do próximo grande nome sem nunca ler o contrato? E eu te prometo uma coisa, olho no olho. Fica comigo até o final. Porque no fim desse vídeo você não vai lembrar do Damião como o centroavante que não deu certo. Você vai entender que ele nunca foi o vilão dessa história. Foi a vítima. Uma pessoa transformada em ativo tóxico num jogo que não era dele. Só me dá uns 15 minutos, que eu vou te explicar a armadilha peça por peça. Bora! Para você entender por que o Santos se jogou de cabeça nessa, primeiro você precisa entender uma coisa. O Leandro Damião, em 2013, não era um jogador qualquer. Ele era, de verdade, o centroavante mais cobiçado do Brasil. E isso muda tudo, porque o desespero do Santos tinha uma razão real. Segundo o material que me passaram, ele nasceu em Jardim Alegre, no interior do Paraná, uma cidade pequena, dessas que ninguém acha no mapa. Registro de honestidade. Esse dado de origem veio do briefing e eu não o reconfirmei numa fonte independente nesta pesquisa. E de lá esse moleque construiu, no Internacional, a fama de ser o novo grande camisa 9 da seleção brasileira. O sucessor natural. Aquele nome que aparece uma vez a cada década. E olha o auge dele, porque foi luminoso. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o Leandro Damião foi o artilheiro do Brasil com 6 gols. 6. Ele era a esperança de gol de uma seleção cheia de estrela. Neymar, Oscar, Hulk, Thiago Silva. E o cara que mais balançou a rede era ele. A Europa inteira olhava. Tottenham, Napoli, Southampton, todos rondando. Falava-se em somas altíssimas. Sacou a régua. Guarda bem essa imagem do topo, porque é ela que torna tudo o que vem depois tão brutal. O Santos não apostou num qualquer. Apostou no que parecia ser o investimento mais seguro do futebol brasileiro. O centroavante da seleção, artilheiro olímpico, com meia Europa na fila. Naquele momento, dizer eu quero o Damião parecia a decisão mais óbvia e mais inteligente do mundo. E é exatamente aí que mora o veneno dessa história. Porque não foi a burrice que derrubou o Santos. Foi o desejo. Foi a vontade legítima de ter o melhor. O problema nunca foi querer o Damião. O problema foi como eles foram atrás dele. E o como tinha um nome, Doyen Sports. Agora presta muita atenção, porque é aqui que a história deixa de ser sobre futebol e vira sobre dinheiro. Dinheiro esperto. Dinheiro predador. O Santos queria o Damião, mas o Santos não tinha o dinheiro para comprar o Damião.
E aí entra a Doyen Esportes, um fundo de investimento especializado exatamente nisso, em achar clubes que desejam um jogador mas não podem pagar. A Doyen chegou e disse, em essência, relaxa, eu pago, eu compro o jogador para vocês. E foi o que fez, pagou os 12 milhões de euros ao Internacional e entregou o Damião ao Santos. Parece um favor, né? Um amigo rico que te empresta a grana para você realizar o sonho. Só que não existe amigo rico assim no mundo dos fundos. O que existe é letra miúda. E a letra miúda desse contrato era uma obra de arte da crueldade financeira. Deixa eu te explicar as 3 armadilhas, uma por uma, devagar. Armadilha número 1, os juros. O valor tinha que ser devolvido durante o contrato, com juros de 10% ao ano. 10% ao ano. Sabe o que isso significa? Significa que a cada ano que passava sem resolver, a dívida inchava sozinha. O tempo, que costuma curar as coisas no futebol, aqui era inimigo. Cada temporada que o Damião não engrenava, a conta crescia. Armadilha número 2, o controle do próprio jogador. Olha que perverso. Se chegasse uma proposta por Damião, o Santos até podia recusar e segurar o jogador, desde que pagasse a Doyen um valor equivalente ao que foi oferecido. Para e pensa, o Santos era o dono do jogador, mas não era o dono das decisões sobre o jogador. Quem mandava no ativo era o fundo. O clube virou refém de um contrato para ter que dizer sim para qualquer venda que interessasse a Doyen. E agora a mais cruel de todas. Armadilha número 3. Se o contrato do Damião chegasse ao fim sem que ele fosse vendido, o Santos teria que indenizar a Doyen em 18 milhões de euros. Sacou o que isso quer dizer? Não importava o que acontecesse. Se o Damião fosse craque, a Doyen lucrava na venda. Se o Damião fracassasse e ninguém quisesse comprar, o Santos pagava 18 milhões assim mesmo. A armadilha estava fechada dos dois lados. Não havia saída boa. O clube perdia se desse certo e perdia se desse errado. Isso, meu amigo, não é um contrato de futebol. Isso é uma engenharia financeira desenhada para que o fundo ganhe sempre e o clube pague sempre. E o pior, era tudo legal, tudo assinado, tudo com carimbo. O Santos entrou nessa de olhos abertos, achando que estava contratando um artilheiro. Na verdade, estava entregando as chaves do próprio futuro. E o Damião, no meio disso tudo, o que era do ser humano Leandro Damião? Porque é fácil a gente esquecer que, atrás de ativo financeiro, cláusula e 12 milhões de euros, tinha um cara. Um centroavante de 24 anos que só queria jogar bola e fazer gol, e que de repente virou uma peça num tabuleiro que ele nem entendia direito. Dentro de campo, não engrenou. A pressão de ser o artilheiro olímpico contratado a peso de ouro, num clube em crise, com a torcida cobrando gol a cada toque na bola, pesou. O Damião não rendeu o que se esperava. E aí começou a peregrinação triste. Em 2015 foi emprestado pro Cruzeiro. Ele mesmo foi à Justiça do Trabalho tentar rescindir o contrato com o Santos, sinal de um homem querendo desesperadamente sair daquela situação. Em 2016, um acordo no Tribunal Superior do Trabalho. O Santos pagou 4,5 milhões de reais a ele, e o Damião foi emprestado pro Real Betis, da Espanha. Depois Flamengo. Depois Internacional de novo. Repara no que ele virou. Uma mala que ninguém sabia onde colocar. Emprestado, devolvido, emprestado de novo. Enquanto, nos bastidores, aquela dívida com juros de 10% ao ano só crescia às costas dele. Cada empréstimo era mais uma tentativa do Santos de tirar o salário do Damião das próprias contas, sem nunca conseguir resolver a raiz do problema, que era o contrato com a Doyen. E aqui é o ponto que eu quero cravar, porque é o coração desse vídeo. O Leandro Damião não foi o vilão. Ele foi o cavalo de Troia, a porta de entrada, o corpo humano usado para instalar uma armadilha financeira que nunca foi sobre ele. A Doyen não queria o Damião, queria o Santos preso num contrato. O jogador foi só o instrumento. E, como quase sempre, quem levou a maior parte da culpa na boca do torcedor foi justamente ele, o mais fraco da cadeia. O cara que só queria fazer gol. Lembra da promessa que eu te fiz lá no começo? De que você ia sair daqui vendo o Damião como vítima, não como fracasso. Tá acontecendo agora. Segura essa ideia, porque ela fecha lindamente lá no final do vídeo. E se você acha que era só incompetência,
Senta que a coisa fica mais feia. Porque o buraco cresceu. Em 2019, o Santos deveria pagar a última parcela, 5 milhões de euros. Não pagou. Deu o calote. E aí a mágica cruel dos juros fez o que sabe fazer. Aquela dívida de 5 milhões que faltava encheu de volta para 15 milhões de euros. Triplicou. O calote não aliviou nada. Só apertou mais o nó. As contas do clube passaram a ser bloqueadas pela justiça. O Santos, um dos maiores clubes do planeta, com dinheiro travado por causa de um centroavante que já nem estava mais ali. E em agosto de 2023 veio o documento que colocou tudo em pratos limpos. Um relatório do Grupo de Avaliação de Riscos e Perdas, lido no Conselho Deliberativo do clube. E o número que saiu de lá é o número que abre esse vídeo. Entre 2013 e 2019, o Santos pagou 384,7 milhões de reais. Zadoem por essa novela. Nota honesta para você. Esse valor foi o total pago ao fundo no período, e parte dele englobava dívidas de outros jogadores, como Gabigol e Lucas Lima, amarradas no mesmo acordo. Mas o caso Damião foi o gatilho e o maior item dessa bola de neve. Para você sentir o tamanho, os conselheiros disseram, com todas as letras, que com esse dinheiro o Santos poderia ter construído um estádio novo inteiro. Um estádio é o tamanho do que evaporou. E o relatório não parou na incompetência. Ele apontou indícios de crime. Falou em suspeita de lavagem de dinheiro, Caixa 2 e prevaricação. Ou seja, a suspeita não é só de que assinaram um contrato ruim. É de que gente pode ter se locupletado no meio do caminho. É de que dinheiro pode ter sumido por dentro dos canos. Isso não é mais má gestão. Isso é caso de polícia. E agora o detalhe diamante. Aquele que resume, num único fato, toda a crueldade dessa história. Como é que o Santos finalmente conseguiu pagar essa dívida? Em 2023, vendendo Ângelo e David Washington para o Chelsea. Deixa eu te dizer porque isso é tão devastador. Ângelo e David Washington são crias da base. Meninos da vila. Joias formadas dentro do próprio clube. O tipo de patrimônio que representa o futuro de uma instituição. Quando o negócio do Damião foi assinado, em 2013, eles eram crianças. O David tinha uns 8 anos de idade. Não tinham nada a ver com aquilo. Nasceram, cresceram, viraram promessas. E a primeira grande função deles ao serem vendidos foi pagar um erro cometido antes de eles sequer entrarem no clube. Sacou o círculo perverso que se fechou? O Santos apostou no craque pronto de 2013 e quebrou a cara. Para pagar essa quebra, teve que se desfazer justamente do tipo de jogador que sempre foi a sua alma, o moleque da base. O clube, que é mundialmente conhecido por revelar, teve que vender o futuro para pagar a conta do passado. É a metáfora mais brutal e mais exata do que aquele contrato fez com o Santos. Consumiu ontem, hoje e amanhã de uma vez só. E o Damião? Onde foi parar o cara que virou o símbolo de tudo isso? Sem nunca ter pedido para ser. Aqui a história dá uma respirada. E ainda bem. Porque o Leandro Damião fez o que talvez fosse a coisa mais sábia. Ele foi embora. Foi pro Japão. Pro Kawasaki Frontale. E longe do peso. Longe da comparação com a seleção. Longe do Brasil que tinha transformado o nome dele num sinônimo de rombo financeiro. Ele voltou a ser jogador de futebol. Ganhou 2 ligas japonesas, virou artilheiro, reencontrou o prazer de jogar. Esses dados da fase no Japão vieram do briefing e da ficha do jogador. Sinalizo que não fiz uma reconfirmação independente detalhada nesta pesquisa. Repara na ironia bonita disso. Para encontrar a paz, o Damião teve que atravessar o mundo inteiro e ir para o lugar mais distante possível daquilo tudo. No Japão ele não era o jogador de 384 milhões. Era só o camisa 9 que faz gol. E foi lá, no anonimato do outro lado do planeta, que ele reencontrou o que sempre foi. Um cara que joga bola bem. A carreira dele não acabou em tragédia. Acabou em silêncio, em paz, em títulos. Só que num lugar onde o barulho brasileiro não chegava. E isso fecha a promessa que eu te fiz. Você chegou aqui pensando, talvez, que ia ver a história de mais um centroavante fracassado. E vai embora sabendo que viu outra coisa. Um homem que foi usado como isca numa armadilha financeira, que carregou uma culpa que não era dele, e que só conseguiu ser feliz de novo quando fugiu para longe do sistema que o transformou em número.
O fracasso nunca foi dele. O fracasso foi de quem assinou o contrato. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo de uma vez. 12 milhões de euros, o preço real do Damião em 2013, o artilheiro olímpico que a Europa disputava. A Doen, o fundo que emprestou o dinheiro, na letra miúda, instalou os juros de 10% ao ano, controle sobre o jogador e uma multa de 18 milhões que fechava a armadilha dos dois lados. O jogador no meio, Damião emprestado para Cruzeiro, Betis, Flamengo, Inter, virando mala enquanto a dívida inchava nas costas dele. O calote de 2019, a dívida triplicando de 5 para 15 milhões de euros, contas bloqueadas, 384,7 milhões de reais, o total pago ao fundo, com indícios de lavagem, Caixa 2 e prevaricação. Davam o estádio. O detalhe diamante, a dívida só quitada em 2023 com a venda de Ângelo e David Washington, dois meninos da base que eram crianças quando o erro foi cometido. O epílogo, Damião achando a paz no Japão, longe de tudo, provando que nunca foi ele o problema. E é essa a história que o futebol brasileiro precisa parar para encarar. Porque a gente adora discutir se o Damião deu certo ou não deu certo em campo, como se fosse só uma questão de gol. Mas o verdadeiro drama nunca esteve no gramado. Esteve na sala onde alguém assinou um contrato sem ler as consequências. Ou pior, lendo e assinando mesmo assim. A contratação do Damião não foi um erro esportivo. Foi o dia em que o Santos abriu a porta para uma engenharia financeira obscura e quase entregou a própria alma por causa da pressa de ter o próximo grande nome. Olha, eu não vou fingir que existe um único culpado, porque não existe. Isso é o que torna a história tão perigosa. Teve a diretoria que assinou. Teve o fundo que armou. E teve. Esse é o incômodo de verdade. Um futebol brasileiro inteiro viciado em correr atrás do craque pronto, do salvador, do próximo fenômeno, sem nunca ter paciência nem competência para ler o contrato até o fim. O Santos foi o que caiu na armadilha dessa vez. Mas quantos clubes brasileiros estão, agora, assinando o próximo caso Damião sem perceber? E é aí que eu quero saber de você. Sério, de quem foi a culpa? Da diretoria irresponsável que aceitou um contrato desses? Do fundo Doen que armou uma cilada perfeitamente legal? Ou do futebol brasileiro como um todo, que sempre vai atrás do próximo grande nome sem nunca olhar para a letra miúda? Tem gente que jura que o Santos foi puramente vítima de um fundo predador. E tem quem diga que clube nenhum assina um absurdo desse sem alguém de dentro ganhando por fora. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só o gol e a taça. A gente conta o que acontece na sala dos bastidores, no contrato que ninguém lê, no ser humano que vira ativo e leva a culpa sozinho. A gente conta o futebol do jeito que ele realmente é, inclusive quando ele é feio.